Oi pessoal, aqui é Marcelo Serrano e esse é mais um episódio do podcast Tal Views. Antes de começar, eu deixo o convite para você que nos acompanha aqui no podcast seguir as nossas outras plataformas. A gente tem publicado conteúdos complementares ao episódio no Instagram e todos os relatórios aqui do Research e da nossa área de pesquisa macro estão disponíveis também no canal do Itaú Views no Telegram. Bom, na semana passada a gente publicou um episódio aqui bem completo sobre o mercado externo com o William Castro Alves, que é o estrategista-chefe da Avenue. E a ideia desse episódio é fazer uma parte 2 daquela conversa, né? A gente vai falar justamente sobre os temas ou as empresas que mais contribuíram para a valorização da Bolsa Americana, que são justamente as empresas de tecnologia, as Big Techs. Então, hoje o Christian Faria e a Gabriela Moraes, que são analistas de tecnologia aqui do Research do Itaú BBA, vão comentar as perspectivas para essas companhias, vão comentar a última temporada de balanços de resultados, a gente vai falar sobre como o cenário econômico e algumas questões micro podem impactar essas companhias, entre outros temas. Então, Christian, Gabi, bem-vindos, obrigado pela participação. Obrigada, olá pessoal. Prazer é nosso. Boa. Para a gente começar, Christian, na conversa com o Will da Avenue, ele comentou bastante sobre um descolamento aí das 7 principais companhias de tecnologia, das outras 493 que compõem o S&P, né? De forma geral, assim, a dúvida que fica há espaço para mais valorização dessas empresas ou já estão muito esticadas, assim? A gente tem visto nos resultados um certo desafio para impressionar os investidores. Como é que você vê o potencial de valorização delas? Perfeito. Essa é uma boa pergunta. A gente se questiona sempre isso, né? As empresas já andaram demais, como está o fundamento hoje, né? E o que a gente tem visto que no último ano alguns fatores ajudaram essas empresas, né? Você tem um contexto macro de corte de juros, expectativa de redução dos juros, né? Você vê o 10 anos fez um pico em outubro, começou a reduzir, isso ajuda na questão do desconto dessas empresas. E você também tem uma questão de resultado dessas empresas muito forte, que aconteceu no ano passado, né? Então, num contexto de macro, US, globo, mundo também, no sentido de se desacelera ou não, como que isso tem afetado essas empresas, né? E, não coincidentemente, no ano passado a gente também teve muito da narrativa do AI entrando já dentro do contexto dessas Big Techs, né? De certa forma, isso pega mais para algumas empresas no primeiro momento, mas, de certa forma, engloba todas. E o que a gente vê é que, de fato, os valuations dessas empresas, se a gente compara hoje com o histórico, parece assim um nível de valuation já esticado, as empresas parecem caras, mas quando a gente olha para o fundamento desse valuation, essas empresas elas têm tido uma revisão de lucro muito constante, né? Então, você vê, por exemplo, o Facebook, né, Meta, que teve uma revisão de valuation quase que em todos os trimestres do ano passado, que apesar do preço da ação ter ficado cada vez mais caro, quando você olha no fundamento, o PI, o lucro por ação da empresa, ele permanece em níveis ainda atrativos, né? 16, 18 vezes, né? Então, a gente não está falando de nada assim fora do normal do valuation dessas empresas, né? Por exemplo, a gente quando olha para a Microsoft hoje, quase a $400, a Microsoft está negociando a 30 vezes lucro, né? Então, a gente compara, por exemplo, com outras empresas que negociam a 50, que é o caso de NVIDIA, ou empresas que negociam 60, 70, CloudStrike, etc. Então, o que a gente acha, né? Quando você compara o histórico do valuation dessas empresas de múltiplo, a gente parece que está hoje um desvio padrão acima da média histórica, talvez, ou na média histórica desse múltiplo. Do ponto de vista do múltiplo continuar expandindo, a gente tende a achar que é menos hoje, né? Porque parece que tem pouco espaço para esse múltiplo continuar andando. Mas quando a gente vai para o lado do fundamento, né, da revisão de lucro, isso ainda parece que tem bastante espaço para poder continuar, né? Então, por exemplo, Microsoft foi um papel que valorizou bastante no ano passado, né? Então, você tem a questão da narrativa do AI entrando muito forte, o lançamento dos produtos Copilot, etc., mas isso ainda hoje agrega muito pouco para a receita da empresa, né? A própria revisão de lucro da empresa foi muito pouco ainda impactado por isso. E com o lançamento agora, recentemente, vindo, quanto que isso pode ajudar olhando para frente, né? A gente, nas nossas próprias projeções de Itaú,
a gente já tem alguns números começando a contribuir ao longo desse ano, mas dependendo da forma como vem a adoção dessa nova tecnologia, isso pode implicar em revisões consecutivas para o valuation dessas empresas muito importantes, né? Então, olhando assim para 5 empresas que a gente cobre, né, as FANGs, algumas empresas a gente tem mais dificuldade de ver uma história de revisão de lucro, por exemplo, para a Google, que precisa ter ali, na nossa opinião, entregar melhores resultados do ponto de vista de continuar cortando custo. Foi uma das empresas que anunciou, foi mais tímida em anunciar a questão de layoff, redução de estrutura, etc. Enquanto, por exemplo, você vê uma Microsoft ou um Facebook, uma Meta, sendo muito eficiente nisso, né? O próprio Mark Zuckerberg lançou, no final de 2022 para 2023, uma carta falando do ano da eficiência. E foi exatamente isso que implicou na revisão consecutiva do valuation dessa empresa, né? A empresa hoje está crescendo de forma sustentável, entregando melhores rentabilidades, e isso se traduz num lucro por ação muito maior, o que permite essas empresas terem um valuation muito maior. Então, em resumo, a gente acha que sim, tem espaço para continuar valorizando. A gente tem uma visão otimista para essas empresas em 2024, principalmente pautado por essa questão das revisões dos lucros olhando para frente. Perfeito. Acho que o timing é bacana para falar disso, porque a gente está concluindo a temporada de balanços. Acho que as principais, exceto o NVIDIA, já divulgaram. E eu queria aproveitar, Gabi, para perguntar quais foram os destaques positivos e negativos dessa temporada aí. Claro, Serrano. Primeiramente, obrigada aí pelo convite. O principal destaque dessa temporada foi Meta, né? Acho que o Cris comentou um pouco já, mas a gente viu o papel subindo 20% depois do resultado. A gente teve, em termos de top line, né, de receita, um resultado no topo do guidance. E aí a gente teve também um guidance para o primeiro TRI muito maior do que essas expectativas, né, mostrando que essa tendência positiva continua olhando para frente. A gente também teve bons resultados do lado de rentabilidade e também revisamos nosso lucro para cima aqui. Acho que eu quis dar uma pincelada, mas a gente está vendo hoje Meta tradear a 16 vezes o lucro por ação, o que é um valor super atrativo, apesar do papel já ter subido bastante, tá? E olhando para frente, a gente continua enxergando também tendências positivas para Meta. Ela está incluída aqui em diversas narrativas como AI, inclusive de uma forma diferente, né? Porque ela tem usado AI aqui para melhorar a própria operação, e a gente já vê isso demonstrando o resultado, né? Trazendo mais ROI para os advertisers, trazendo mais personalização aqui dentro dos ads. Tudo isso ajuda bastante a operação da Meta e deve continuar ajudando olhando para frente, tá? Não é à toa que esse papel acabou subindo tanto assim, realmente as tendências são muito boas. Um outro grande destaque foi a Amazon também, foi outro papel que performou super bem no aftermarket, subindo 8% mais ou menos. Aqui a gente teve, acho, 2 pontos principais, né? O primeiro foi a questão da AWS, que é o segmento de nuvem dentro da Amazon e tem sido um driver importante para o papel, tanto para subir quando vai bem, quanto para cair quando vai mal. E aí a gente teve comentários super positivos sobre estabilização aqui desse crescimento, novos workloads, né? Migrando para a nuvem, o que deve ajudar com o crescimento também. Esse foi um ponto. E o outro ponto foi a questão da revisão de lucro operacional, né? Do EBIT para cima também, com valores maiores do que a gente tinha e do que o mercado esperava, tá? Então, tudo isso também aponta para a continuidade de tendências positivas olhando para frente, que conversa muito com o que o Christian falou, que isso é essencial para a gente continuar vendo as Big Techs andando, né? Então, enxergar essas tendências que resultam em uma revisão contínua de lucro olhando para frente. E aí, a gente teve do lado negativo, eu destacaria a Apple. A Apple é um papel que a gente tem uma opinião mais conservadora aqui dentro do research. A gente teve nesse resultado especificamente, né, alguns pontos que contribuíram para o papel cair. O primeiro deles foi um resultado na China, que é uma grande preocupação hoje dos investidores. A demanda para produtos Apple na China veio ruim, né, uma receita caindo aqui 13% no ano. A gente também teve um resultado do segmento de serviços, que é onde entra, por exemplo, a App Store, esses serviços da Apple também vindo abaixo da estimativa, e isso é importante para o resultado como um todo, porque é um business com uma margem bem alta, né? Então, também desapontou bastante, e o guidance, né, o outlook da companhia para o próximo TRI também desapontou muitas estimativas, né? A gente tem aqui uma expectativa de queda de receita de iPhone caindo 10%, tá? E é realmente o principal driver aqui quando a gente olha para produto dentro da Apple. Então, é um papel que
a gente tem uma cabeça mais conservadora e a gente também não vê, olhando para frente, as tendências melhorarem quanto a resultado micro hoje, tá? É um papel esticado aqui, um papel que de 26 vezes PI, 25 mais ou menos, em termos de valuation, e a gente não vê o micro ajudando quando a gente olha para a tendência olhando para frente. Um ponto que poderia ajudar a Apple, olhando para os próximos meses, é a tendência de onde vai esse AI, que é basicamente a gente trazer AI para os nossos dispositivos locais, então nosso computador, nosso celular. Se a gente eventualmente enxergar a Apple fazendo lançamentos nesse sentido, muito provavelmente a gente vai ver o papel andar e potencialmente a gente ter revisões para cima, tá? Mas por hora é um destaque negativo e deve continuar sendo. Muito bom. Cristiano, falando do lado macro, se a gente pegar perspectivas aí para atividade econômica nos Estados Unidos, perspectivas para política monetária, isso tudo você acha que tem potencial de impactar bastante essas companhias ou elas surfam uma dinâmica micro tão específica, tão ligada aos temas de AI e a outras questões muito próprias que passa meio à margem toda essa discussão macro? Claro. E isso vai impactar, sim, sem dúvidas, tá? As empresas. É claro que a dinâmica micro das empresas importa bastante. Então, quando você tem um tema muito forte relacionado principalmente a AI, que basicamente representa uma expansão do mercado endereçável dessas empresas de forma muito significativa, isso tende a mexer com essa dinâmica, tá? A offsetar, a compensar um pouco esse curto prazo mais desafiador. Mas o que a gente vê, tá? Por exemplo, o macro, ele tem sido mais desafiador, tá? Isso, por exemplo, é um problema para a Google, a gente imaginava, tá? Quando a gente começou a cobertura. Google é uma empresa que depende muito do orçamento para advertising das empresas. Então, em períodos mais difíceis de crescimento, períodos mais desafiadores, macro, uma das primeiras coisas que as empresas cortam é o orçamento para marketing, né? Então, como que essas empresas teriam capacidade de compensar essa dinâmica pior no curto prazo? Então, fica mais complexo para um Google da vida ter uma dinâmica mais favorável em meio a um cenário desse. Isso pega também para a Meta, tá? Na questão de também estar exposta a orçamentos de advertising, etc. E, de certa forma, isso também acaba impactando, por exemplo, a Amazon e a Microsoft, mas por outro aspecto, né? Quando a gente olha para essas duas últimas empresas, o cloud, como a Gabi comentou, é um tema muito forte, né? O Azure para a Microsoft e o AWS para a Amazon. O que a gente tem visto é que essas linhas de negócios que têm a rentabilidade muito, muito alta e representam a tendência de aumento do uso de tecnologia, de digitalização das empresas, isso num mundo onde a taxa de juros era zero e você tinha um custo de oportunidade muito barato, você tinha um incentivo a gastar e a tentar implementar projetos numa velocidade muito maior. Uhum. Então, hoje a gente vê que as empresas tentam ser muito mais conscientes nesse gasto, com esse desenvolvimento tecnológico, essa digitalização. Então, isso se traduz muito no que a gente vê das empresas comentando, por exemplo, nas teleconferências de resultado, na questão de otimização, né? Se antes a empresa tinha 10, 15, 20 projetos, hoje, como ela tem uma limitação de orçamento, um custo de capital mais elevado, ela prioriza determinadas iniciativas. Então, em vez de fazer 15, ela faz 10. Então, isso implicou numa redução do crescimento para essas empresas como um todo, tá? Então, a Amazon na AWS, Azure na Microsoft desaceleraram bastante. Hoje é um tema, o quanto isso volta a acelerar. É importante para o que a gente acabou de mencionar, da questão da revisão dos lucros futuros, tá? Então, a gente sim conta com uma reaceleração, independente um pouco do macro aqui, desafiador ainda, mas principalmente por conta do AI, tá? Então, por exemplo, quando você olha para uma Microsoft, a gente vê o business de cloud, o Azure, crescendo similar ao que estava crescendo no ano passado, nos últimos trimestres, em 30%, a gente vê que a contribuição de AI dentro desse 30% de crescimento ele já tem sido significativo. 600 pontos, né, de contribuição na Microsoft. Quando você olha para a Amazon, essa contribuição ainda é muito baixa. A gente estima que seja 1% do crescimento ano contra ano. Então, à medida que as empresas têm um incentivo a querer correr na adoção dessas novas tecnologias, isso deve ajudar a compensar esse macro um pouco mais desafiador de curto prazo, no sentido de
trazer a questão da necessidade que essas empresas precisam para poder continuar estando atualizadas, né? Então, por exemplo, você não pode perder a competição contra o seu competidor que está tomando um passo à frente em termos de ser mais produtivo, mais eficiente, etc. E um paralelo importante disso é o Google, né? Por exemplo, o Google, quando a gente viu o lançamento do ChatGPT lá com a Microsoft, com o Copilot, ele teve que se mover muito rápido para poder tentar lançar o Bard, o Gemini, investir e etc. Sendo que é uma empresa que a gente tinha mencionado, ela precisa também ser muito consciente na parte de custo. Então, onde que se encontra o equilíbrio disso, né? Preciso investir, mas preciso cortar custo. Então, isso tem ajudado, sim. Essas empresas, elas não estão imunes ao macro, mas, como a gente mencionou, esse tema muito forte traz uma necessidade, traz uma questão de pressa muito grande. Então, a gente tem visto isso se traduzir, sim, no curto prazo para essas empresas, de uma reaceleração do crescimento. Então, a gente espera que isso continue olhando para frente, ainda, apesar do macro um pouco mais desafiador. Perfeito. A gente falou dos resultados, Gabi, e eu destaquei que a NVIDIA ainda não tinha divulgado, né? Eu queria falar em especial desse papel que já está num nível super alto, né? Qual que é a expectativa para a divulgação do balanço e qual que é a nossa visão para a tese? Claro. Não, esse é um papel que tem chamado muita atenção aí no último ano, segue chamando bastante esse ano. A gente tem algumas visões diferentes quando a gente olha para o curto e para o longo prazo aqui para a NVIDIA, tá? Começando pelo longo prazo, a gente acha que essa tendência que a NVIDIA está inserida hoje, que é de você precisar cada vez mais de um hardware, né, com uma capacidade computacional cada vez maior para atender a diversas aplicações, sendo uma delas AI, tá? Existem diversas aplicações em que você precisa de um alto poder computacional. AI é uma delas e é hoje uma aplicação muito relevante por si só. Mas isso é uma tendência de longo prazo que a gente deve continuar vendo, tá? E aí, quando a gente fala de AI especificamente, a gente enxerga um mercado muito grande. Todo esse frenesi sobre AI que a gente viveu em 23 e 24, a gente estava falando muito mais da parte de treinamento de modelos. Então, a gente estava criando modelos, né? A gente criou o ChatGPT, a Meta que criou o Llama, o Google tem o Bard, tem o Gemini. A gente estava passando por uma época de criar modelos, e aí para isso você tem que treiná-los para eles fazerem o que eles fazem hoje, né? O ChatGPT te responder diversas questões. Isso exigiu um tipo de hardware onde a NVIDIA é a líder absoluta, 90% de market share, e por isso a gente viu essa explosão. Olhando para frente, a gente vai entrar em um novo mercado que a gente chama de inferência de modelos, que é literalmente a gente usar esses modelos. Então, quando a gente vai lá no ChatGPT e faz uma pergunta, a gente está inferenciando o ChatGPT. E isso vai acontecer de diversas formas, né? À medida que a gente usa aplicações de AI nas nossas vidas, a gente está inferenciando. Esse mercado é gigante, né? Ele é infinito, né? Ele vai depender do quanto a gente usa AI, mas a gente estima que possa ser um mercado daqui a 3 anos de $1 trilhão. E isso implica que a gente poderia ter pode continuar vendo um crescimento muito grande para a NVIDIA olhando para frente, e a gente enxerga hoje nesse mercado de inferência upside aqui para os nossos números, tá? Então, em termos de longo prazo, a gente continua gostando de NVIDIA, acha que é um papel para ter nesse intervalo. Olhando para o curto prazo, é um papel caro, né? A NVIDIA andou bastante. Nesse valuation de hoje, um papel de 40 vezes PI 25, a gente não enxerga muito espaço para a NVIDIA desapontar. Então, qualquer escorregada que ela tiver no resultado, de não vir tão bom, pode vir até em linha, a gente não tem certeza se o papel sobe, né? A gente precisa que ela tenha beat de resultados o tempo inteiro para continuar sustentando esse valuation. Então, no curto prazo, é um papel que a gente tem dificuldade em ter, tá? A gente esperaria o papel cair e a gente acha que isso pode acontecer ao longo desse ano, à medida que você começa a ter uma base de comparação de resultados muito forte com o ano passado, tá? E a gente esperaria a queda para comprar e segurar com essa visão de longo prazo, tá? Essa é a nossa recomendação para a NVIDIA. Ainda nesse tema, quando a gente olha para esse mercado de $1 trilhão que eu comentei, a gente acha que é um mercado que vai ter mais vencedores além da NVIDIA, tá? Dentro desse mundo também de hardware, né? No business da NVIDIA em si, a gente acha que vai ter espaço para outros competidores aqui também crescerem e brilharem. Então, um papel que a gente tem falado bastante é a AMD. A gente acha que é um papel que deve ir bem esse ano, né? Eles não tinham receita de AI, eles passam agora a vender placas para AI também. A gente acha que isso deve ter deve mudar o patamar aqui de resultado da companhia, então pode ser um papel que funcione bem ao longo do ano. E tem também uma empresa que a gente tem falado bastante agora, que é a TSMC.
que ela está aqui em um outro pedaço da cadeia, tá? Ela está num pedaço da cadeia que ela produz uma certa parte do hardware que é essencial para a NVIDIA, para a AMD, inclusive para a Apple, que são os wafers, né? Sua base do seu chip. Então, ela está exposta também a todas as tendências aqui de AI. É um papel que ano passado ainda estava sofrendo um pouco por outros motivos, smartphones e tudo mais. Esse ano, a gente começa a ver AI também ajudando o resultado, tá? Então, é um outro papel que, olhando para termos de curto prazo, ainda pegando o mesmo tema, que é AI, a gente também recomenda mais do que a NVIDIA nesse momento, tá? Perfeito. A gente citou vários nomes aí ao longo da conversa, Christian, mas para tentar resumir, quais seriam hoje as top picks nossas aqui, pensando em todo o universo dessas techs americanas? Boa. Eu acho que fica até um pouco implícito pelo que a gente já falou, mas quando a gente olha, as nossas duas preferidas são Meta e Amazon. Então, a gente vê a Meta hoje... essas duas empresas, elas combinam ainda um valuation atrativo, tá? Então, Meta a 16 vezes lucro, Amazon a 13 vezes EBITDA, né, que é abaixo do nível histórico da empresa, ainda demonstra que essas empresas têm espaço para valorizar por meio de revisão de múltiplo, né? Que tem espaço para o múltiplo ficar mais caro. E, do outro lado, da parte de revisão, essas empresas ainda têm bastante espaço para poder continuar revisando também, tá? Então, a gente vê algumas alavancas para a Meta poder continuar crescendo no curto prazo. Então, a empresa hoje guiou, como a Gabi mencionou no início, para um crescimento de 20% a 29% no próximo trimestre. Isso era acima da expectativa do mercado. E tem diversas alavancas do porquê isso aconteceu. Então, Advantage Plus, monetização de rios ainda que não está num nível ótimo, etc. Maior melhoria da ferramenta de recomendação deles. Então, a gente acha que isso tudo pode continuar fazendo com que a empresa tenha upside para poder continuar crescendo mais, olhando para frente, tá? Então, o mercado tinha algo entre 15% a 20% para o crescimento dessa empresa em 2024, a gente incluído aqui, tá? Então, não nos surpreenderia ver algo como 20% a 25% ou até mais, olhando para curto prazo. E isso, com certeza, se traduz ainda mais em mais lucro por ação, né? Teria espaço, à medida que a empresa continuar revisando 10%, 15%, 20% a projeção de lucro, o papel teria espaço para poder continuar valorizando nesse mesmo percentual sem ficar mais caro na questão do múltiplo. Então, isso do lado de Meta. Hoje, Meta negocia 16 vezes lucro, enquanto que as outras empresas com múltiplo esticado daria para justificar negociar a 20, pelo menos. Isso representaria o papel está a $520, hoje o papel está a 470, teria mais uns 10% para ir só nesse ganho. Na parte da Amazon, que também é a nossa outra topic lá em global, a gente acha que a empresa ela tem muito espaço para entregar na parte de melhoria de margens, né, operacionais. Então, a empresa, ela tem... Em 2023, ela implementou uma estratégia de regionalização do e-commerce nos Estados Unidos. Isso já impactou as margens positivamente ao longo do ano passado, tá? Principalmente custo de fulfillment, etc. Nesse último resultado, por exemplo, a empresa informou que, pela primeira vez desde 2018, o custo por servir em unidades globais foi a primeira vez que teve uma redução desde 2018. Então, tem espaço para poder continuar entregando mais ainda, tá? Então, hoje a gente tem até um call nosso aqui do Itaú de que o consenso deve continuar revisando margem para cima. O último resultado, ele reforçou um pouco desse aspecto. A empresa guiou para um primeiro tri com uma margem um pouco acima do que a gente tinha, sendo que a gente já estava um pouco mais otimista do que o mercado. Então, à medida que essa estratégia de regionalização continue rendendo frutos, à medida que a AWS volte a acelerar, que é uma premissa que o mercado tem também, e nós também temos, a gente vê um cenário para essa empresa continuar revisando o lucro com bastante força, olhando para o próximo ano, tá? Essas são as nossas duas topics em global hoje. Perfeito. Bom, o tema principal era global aqui, mas acho que aproveitando a presença de vocês e para a gente fechar com mais uma recomendação aqui para os ouvintes, Gabi, se a gente olhar o universo de empresas tech aqui no Brasil e considerar também esse ciclo de queda da Selic, que aparentemente está no meio, a gente deve chegar numa taxa terminal a um dígito aí, isso
costuma ser benéfico para esse grupo de empresas. Qual que seria a principal top pick aqui olhando para a Bolsa Brasileira? A gente tem duas empresas que a gente gosta bastante quando a gente olha na nossa cobertura Brasil, né? A primeira delas é TOTVS. Então, é uma empresa que é super relevante dentro do ambiente tech. A gente tem ela exposta aqui ao business de ERP, que é muito correlacionado com IT spending, que no Brasil ainda é pouco penetrado quando você compara com países mais desenvolvidos, tá? Então, isso tem uma penetração ainda para expandir olhando para frente. A gente tem outros segmentos lá dentro, como Business Performance, que também tem muito para crescer. A TechFin também, que inclusive a gente tem uma parceria aqui com o Itaú e pode destravar bastante valor olhando para frente. E além disso, a gente vê ela tradando a um nível de valuation atrativo quando você compara com outras empresas de software a nível global, né? Que é como a gente gosta de comparar aqui. Então, é um papel que a gente gosta bastante. E o outro é a Vetex, que aí já é um pouco mais relacionado, inclusive, com essa questão de taxa de juros que você comentou, né? Porque é uma empresa exposta ao ambiente de e-commerce aqui no Brasil, então a gente deveria ter, com queda de juros, um ambiente para o consumo melhor, o e-commerce recuperando. E a Vetex, apesar dela não ser listada aqui, ela é listada lá fora, mas ela é uma empresa com operação majoritariamente aqui no Brasil, management brasileiro, né, uma empresa brasileira, ela deveria se beneficiar dessa recuperação olhando para frente também, tá? Então, uma empresa que tem um produto super inovador de plataforma de software para e-commerce, um produto que se diferencia aqui no Brasil, consegue competir a nível global, é uma empresa que tem alavanca aqui de crescimento também lá fora, né? Ela está investindo bastante na operação dos Estados Unidos, na operação Europa, é uma empresa com management também muito admirável, que o mercado inteiro gosta bastante, e é uma empresa que tem também entregado aqui resultados muito bons e sempre batendo as expectativas, tá? Revisando guidance para cima, trimestre após trimestre. Então, são as nossas favoritas aqui dentro do nosso ambiente de cobertura Brasil. Quando a gente olha para a taxa de juros especificamente, a gente acha também que os papéis aqui podem se beneficiar de um ponto de vista macro, né? A gente tem aqui Localweb, a gente tem ClearSale, a gente tem Infracommerce, que são papéis também expostos a e-commerce e são papéis também de alta duration, né? Que se beneficiam com a queda de juros. Então, também são papéis de ponto de vista macro, podem andar com taxas de juros, tá bom? Muito bom, acho que a gente conseguiu cumprir bem a pauta de hoje. Eu queria novamente agradecer as participações do Christian e da Gabriela aqui com a gente. Muito obrigada, pessoal. Obrigada. Boa, valeu, gente. Valeu.